nós vamos falar aqui sobre o que está acontecendo na Argentina. Olha, eu gostaria muito, se a gente pudesse fazer uma escolha, mas no campo da política, que escolha nós brasileiros poderíamos fazer? Olha, na próxima oportunidade que nós tivermos de uma direita no poder, agir tal qual, claro, ainda é cedo, pode mudar, mas tal qual o Milei está agindo nesse momento na Argentina. Ou seja, tudo aquilo que foi prometido durante a campanha, esquece o negócio de estar alugando amizade, colocando as pessoas no lugar, muita técnica, não. Fazer o que tem que ser feito. E é isso que está sendo feito lá. Espero que sirva de exemplo, né? Para que o Brasil, na próxima oportunidade, porque nós estamos num problema, num processo de exceção no momento, mas nós possamos fazer exatamente o mesmo. Então, vou fazer um pedido especial, vamos falar sobre o que está dando certo na Argentina, poderia ser copiado por nós. Aliás, a pergunta aqui era certo ou errado? Deixa eu dar um spoiler. Certíssimo o Milei, tá? Então, dá like, se inscreve, compartilha e coloca na tela para mim, porque a gente tem muito para conversar sobre isso, tá? Tratamento de choque de Milei, assina decreto com 300 medidas para recuperar a economia na Argentina. Olha, é uma recuperação da economia, mas é principalmente uma recuperação da nação dos argentinos. E a gente vai falar sobre isso. Mas antes da gente dissecar e falar sobre alguns pontos, eu vou citar algum desses pontos, eu queria ser bastante incisivo sobre a fala do Milei. Eu vou fazer um processo aqui, vou até diminuir um pouquinho a tela para mim, porque eu quero colocar a fala do Milei. E eu sei que muita gente entende ali como portunhol, mas algumas palavras passam despercebidas para outros. Então, eu vou traduzindo aqui, eu vou ver se parágrafo a parágrafo, frase a frase, eu não gosto muito de fazer isso, mas eu acho que é importante para as pessoas entenderem. Porque esses primeiros minutos de fala do Milei, a fala é muito mais longa, mas esses primeiros minutos são importantíssimos. E, olha, para quem acompanha, eu só quero um favor dos amigos aqui. Se você reconhecer qual foi o produtor de conteúdo, o youtuber, como você gosta de falar, que fala exatamente há um ano isso para vocês, exatamente como está lá. Que o que importa é menos Estado e mais cidadão. O que importa é você vir na frente e que o Estado está aí para tirar aquilo que você produz. Aí pelo menos faça justiça aí no chat, tá legal? Vamos lá, vou começar aqui com o Milei. Vou ter que colocar meus óculos aqui para a gente... Vamos lá. Vou começar. Aliás, eu preciso mais ouvir do que ler e vou parando aqui. Vamos lá. Histórico para nuestro país. Después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia, hoy comenzamos formalmente el camino de la reconstrucción. Um dia histórico para o nosso país, depois de muito fracasso, anomia, né? Ou seja, ausência de poder e decadência, um dia histórico para começar a nossa reconstrução. Vamos lá. Desde que asumimos hace tan solo 8 días hábiles, hemos estado enfocados en intentar contener la enorme crisis que heredamos. Desde o dia que assumimos, estamos trabalhando para conter a enorme e contornar a enorme crise que vivemos. Para eso, diseñamos un plan de estabilización de shock que comprende un programa de ajuste fiscal, una política cambiaria que sinceró el tipo de cambio al valor de mercado. Para isso, estabelecemos uma política de choque, acho que vou até fazer mais curto, mas com a mudança da política cambial, econômica e para os valores de mercado. Una política monetaria que incluye el saneamiento del Banco Central. Uma política monetária que envolve, né, que saneia, na verdade, o próprio Banco Central. Estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para intentar disminuir los efectos trágicos de lo que puede ser la peor crisis de nuestra historia. Estamos fazendo um trabalho para poder reverter, né, de forma fantástica, para poder mudar, né, a nossa história. Producto de décadas de gobiernos que han insistido con recetas fracasadas. Porque como dijimos durante todos estos meses, el problema no es el chef, sino la receta. Como dissemos todos esses meses, né, de campanha, o problema não é o chefe, o problema é a receita. Esas ideas que fracasaron en la Argentina son las mismas ideas que han fracasado a lo largo y a lo ancho del planeta. As ideias que fracassaram na Argentina até agora são as ideias que fracassaram em todo o planeta. Porque allí, donde se intentaron, han sido un fracaso en lo económico, han sido un fracaso en lo social, han sido un fracaso en lo cultural y encima le han costado la vida a millones de seres humanos. Houve um fracasso econômico, trabalharam para um fracasso
econômico, social e referente às vidas humanas. Esa doctrina que algunos podrían llamar izquierda, Essa doutrina que alguns poderiam chamar de esquerda, ouve aí, socialismo, fascismo, socialismo, comunismo, comunismo. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou baixar um pouco o volume, ele vai falando, é porque já está um pouco baixo. E eu vou ver se dá para falar em cima. Vamos lá. Não, vai ficar muito baixo, eu preciso dele falar aqui. Vamos lá. Vai do jeito que estava, meu. Vou voltar um pouquinho aqui. Lo cultural y encima le han costado la vida a millones de seres humanos. Esa doctrina que algunos podrían llamar izquierda, socialismo, fascismo, comunismo. Essa doutrina que alguns chamam de socialismo, fascismo, comunismo, é tudo a mesma coisa, tá, pessoal? História de fascismo de direita, isso é conversa fiada da esquerda também, mas vamos lá. Y que a nosotros nos gusta catalogar como colectivismo. E que ao Milei, a ele mesmo, costuma catalogar como coletivismo. A gente usa essa mesma expressão aqui. Es una forma de pensamiento que diluye al individuo en favor del poder del Estado. Essa é uma forma que diminui o indivíduo em favor do Estado. Es el fundamento básico del modelo de la casta. Este é o fundamento básico do modelo da casta, do sistema. Es una doctrina de pensamiento que parte de la premisa de que la razón de Estado es más importante que los individuos que componen la nación. Esta é uma ideologia que parte da premissa que é mais importante o Estado em detrimento do próprio indivíduo. A gente fala sempre sobre isso aqui. Que el individuo solo es reconocido si se somete al Estado. O indivíduo só é reconhecido se se submete ao Que, Estado. por lo tanto, los ciudadanos le debemos pleitesía a sus representantes, la casta política. Que os cidadãos devem se submeter à obediência dos seus representantes, ou seja, da casta política. Es decir, que los individuos no son sino un medio para los fines del Estado. E que os indivíduos, você que está aí, são apenas meios para os fins do Estado. Es una forma de ver el mundo que consiste en la creencia de que un grupo de hombres, los políticos, son superiores al resto de los individuos. Essa é a melhor de todas as frases. É uma premissa de que esses homens, os políticos, são superiores a você enquanto indivíduo no Estado. Pessoal, eu tenho trazido isso todos os dias aqui. Aliás, em particular, na última semana, eu usei 2 exemplos clássicos. Naquela treta ali com o Mourão, né? Eu fiz questão de explicar que, em detrimento da autoridade ali, um senador e um deputado, eu fiz questão de explicar, essas pessoas não são feitas de uma matéria-prima diferente do que você. Parem de achar que essas pessoas são a solução. A solução sempre teve você. Todo o Estado te usa como meio para aquele estilo de vida. A gente precisa, é óbvio, ter os nossos representantes como a nossa ponta de lança para fazer o que é do nosso interesse. Caso contrário, descarta. É só gente tentando se perpetuar no poder. Mas vamos lá, vou continuar mais um pouquinho, porque esse é o discurso mais honesto que um homem poderia fazer à frente da presidência de um país. Vamos lá. Y que por lo tanto deben ser ellos quienes rijan los destinos de sus compatriotas. Una doctrina que parte de la idea de rijan los destinos de sus compatriotas. Pessoal, voltou aqui. Deixa eu explicar para vocês. Eu apertei no botão errado no mouse aqui, o vídeo voltou. Não foi nada de teoria da conspiração, não. Apertei no botão errado aqui. Vamos lá, faz parte. Releva aí desse lado. Vamos continuar aqui, que eu acho que vai dar certo. Tá? Eu fui trocar aqui de tela, para trocar para esse lado aqui, para livrar um pouquinho a tradução, porque às vezes eu preciso ler aqui. Mas vamos lá. Una doctrina que parte de la idea de que un grupo de burócratas sentados en una oficina pueden planificar la vida de millones de seres humanos. Ou seja, que um grupo de burocratas sentado num escritório pode definir todos os desejos, né, e circunstâncias dos seres humanos. Deseos, capacidades, preferencias y circunstancias.
que esses indivíduos podem decidir sobre todas as suas desejos, capacidades y preferencias y circunstancias. Es una doctrina que considera que los políticos, en consecuencia, son omnipresentes, omniscientes y omnipotentes. É uma doutrina que considera que os políticos são oniscientes, onipresentes, ou seja, têm todo o poder sobre o cidadão. Es decir, que en esencia es una doctrina que considera que los políticos son Dios. É uma doutrina que considera que os políticos são Deus. Você está falando do esquerdismo, tá, pessoal? E todas as suas facetas, fascismo, comunismo, socialismo, ou como o Milei chama, e eu concordo também. Aliás, eu quero até aproveitar esse ponto para fazer uma análise, porque eu tenho muita gente, vejo muita gente dizendo assim, ó, Moisés, essa história, tem muita gente com pouca informação que cai nessa. Moisés, essa história de direita e esquerda, isso é tudo a mesma coisa, é tudo mentira para enganar. Não é não. Tem pessoas que são falsa direita que tentam se utilizar do Estado para fazer isso. Quando a gente usa a expressão direita ou esquerda ou conservadorismo, a gente quer falar dos valores que isso representa. Por exemplo, o Milei se elegeu com a bandeira da liberdade e, vamos dizer, apelando principalmente à direita e ao conservadorismo, pelos símbolos que ela tem. Ele não é sequer um conservador, efetivamente, mas apenas isso serve para a gente ter referência. Se você vota, por exemplo, em alguém de esquerda, tentar colocar, por exemplo, essas duas pessoas na mesma balança, você dizer, por exemplo, que o Lula é igual ao Bolsonaro, por exemplo, é da mais alta canalice. Tá? Agora, existiram limitações, inclusive pessoais, individuais, intelectuais, por parte de governantes, que não permitiram com que aquilo que eles falavam fosse implementado. Eu posso dizer que, em dada medida, até coragem fez parte disso. Mas, quando eu digo coragem, em nenhum momento eu quero dizer covardia. É porque o Estado é bruto. E, principalmente, para quem tem famílias e tudo, e principalmente as coisas não são tão simples quanto o pessoal imagina, é ainda mais difícil. Quantas vezes eu cheguei aqui e disse que a nova geração de políticos brasileiros vai precisar ser mais livre para não ser refém do próprio Estado. Né? O Milei, nesse momento, apesar de não ser tão jovem, ele tem essa qualidade lá na Argentina. Se ele vai conseguir implementar tudo isso, pessoal, eu não sei. Tá? Esse vídeo do Milei, ele continua e é uma aula sobre liberdade. As pessoas deveriam entender isso. Eu já expliquei aqui algumas vezes, eu usei inclusive a metáfora, né, do próprio peixe dentro do oceano ou do aquário. Ele não sabe o que tem no mundo lá fora. É por isso que quando a gente está conversando sobre soberania pessoal, a pessoa viveu a vida toda no Brasil, só se informou com aquilo que foi permitido pela mídia, que é uma mídia de braço ou de personalidade do Estado, uma mídia de esquerda predominantemente no Brasil. Você só sabe o que eles quiseram que você soubesse. É só quando você se afasta da tua própria realidade que você consegue enxergar o todo. Quando você está muito próximo, a floresta pode ser gigantesca, mas você enxerga um pouquinho a mais do que a árvore ou do que alguns animais. A grande questão é quando você se afasta e você vê a beleza da própria natureza da floresta. Assim é o nosso país. Enquanto você só viveu imerso nas regras opressivas, enquanto você viveu essencialmente no garimpo que é o Brasil. O Brasil é o garimpo, pessoal. Tem um vídeo sobre isso lá no Clube de Membros que explica isso de forma bem clara. Enquanto você viveu apenas no garimpo, tudo que você conhece é aquilo. Toda a sua vontade depende da senhora, da proprietária do garimpo. Né? Toda a economia que você conhece é a economia que a senhora do garimpo permitiu. Você precisa se permitir a conhecer o mundo. Aí depois você entende de que forma o garimpo é. A gente pode fazer uma menção e um paralelo com isso à questão do mito da caverna de Platão. Aliás, também lá no Clube de Membros, lá na área de soberania pessoal, fiz questão de dar a minha própria versão, olha que ousadia da minha parte, né? A minha própria análise sobre o mito da caverna de Platão, trazendo para a nossa realidade de hoje o quanto é difícil para quem conheceu a realidade lá fora. A gente volta todo arrebentado aqui para o Brasil, né, para tentar explicar e tirar as pessoas de dentro da caverna. É muito difícil. Mas a Argentina está tendo essa oportunidade. E por que eu faço essa exaltação à questão da Argentina? Porque eu não sei se o Milei vai ter ele vai conseguir ir até o final com isso. Porque ele não está indo contra
forças ocultas, espirituais, ou talvez até esteja, mas ele está indo principalmente contra o próprio sistema que governa aquele país. Assim como dentro do nosso país tem o mesmo número de desocupados, talvez até mais, que vivem exclusivamente do trabalho que você produz. Essa é a coisa mais séria que uma casta oligárquica pode aceitar. É a coisa mais séria. A partir dali, você está cruzando uma linha muito perigosa. Aliás, é o que a gente está fazendo nesse momento. Não tem nada mais perigoso que isso. Por exemplo, no Estado brasileiro atual, as próprias questões dos crimes comuns, né? Aqueles que efetivamente afetam as pessoas, a violência contra as mulheres, contra as crianças, contra, enfim, as drogas, tudo isso está sendo normalizado, olha, até exaltado. O verdadeiro problema para esse sistema que está agora é o despertar. Por isso eles perseguem redes sociais, por isso eles querem... aliás, a gente vai falar sobre isso ali. Lembra do deputado que foi até de forma equivocada chamado de Capitão Cueca, porque, na verdade, o dinheiro da cueca não era dele, a cueca era do assessor dele. Dizem que era para ele. Pois é o líder atual do governo. Ele não é o Capitão Cueca, tá, pessoal? Quero deixar bem claro. Na verdade, ele se beneficia disso quando alguém fala isso. Porque, na verdade, era o assessor dele que tinha os 100 mil dólares ali enfiado na cueca, né? E aí ele conseguiu vencer essa ação. Mas, pois bem, essa mesma figura é o atual líder do governo do PT. Sabe qual é a primeira proposta dessa pessoa para o próximo ano? Eu vou já te mostrar aqui. Ó. Deixa eu só ver se eu localizo. Aqui, ó. PL das fake news será prioridade em 2024, diz líder do governo. Mais uma vez, só repetindo, ele não é o Capitão Cueca. Era o assessor dele que tinha o dinheiro na cueca. Ninguém até hoje explicou direito, ou ficaram nisso e esqueceram de dizer para onde ia o dinheiro, tá? Mas não é, de forma alguma, essa pessoa aqui que deve ser chamada de Capitão Cueca. E a gente precisa corrigir isso para não dar problema, né? Mas vamos lá. Então, você vê, a maior preocupação de todos é isso que a gente está fazendo aqui, ou seja, fazer com que a informação chegue até você. É muito sério. E eu vou dizer uma coisa, dentro das medidas do Milei, e agora sim eu quero voltar aqui para a matéria, eu quero destacar algumas medidas muito simples, que praticamente todas têm a ver com a liberdade. O Plano Milei contempla a reforma de mais de 300 normas que visam, entre os pontos, desburocratizar a economia do país. O presidente Bolsonaro fez isso também, o presidente desburocratizou, acho que foram mais de 10 mil medidas, né, durante os 4 anos. Aqui é o início, lá na Argentina. Tá? Entre as medidas, eu vou passar diretamente para elas. E por que eu estou falando isso? Porque essas medidas são difíceis das pessoas entenderem. As pessoas sim têm um sentimento do Estado pai, o Estado que vai cuidar, enfim. Quando que as pessoas deveriam desejar era a liberdade de poder fazer por si e que o Estado atrapalhasse menos. Olha só, o Milei ganhou mais um ponto. Eu acho que eu vou até colocar de novo aquele vídeo das empanadas, né, que nós fizemos em homenagem a Milei no dia da sua eleição. Mas vamos lá. São medidas as explicações anunciadas por Milei. Revogação da lei do aluguel. Só isso é fantástico. Existe hoje um limite para que as pessoas possam alugar os seus imóveis. O que isso faz? Quem tem imóveis diz o seguinte, olha, se for para alugar para isso, para uma pessoa entrar e eu não puder fazer o reajuste dentro da realidade, quer saber de uma coisa? Vai ficar fechado. E o que vai acontecer é que os imóveis disponíveis vão disparar no preço para novos aluguéis. Então, essa é uma medida excelente para resolver a burrice que a esquerda implementou anteriormente. E, pessoal, o brasileiro sabe muito disso. É só a gente lembrar aqui, eu sou dessa época, a maioria aqui talvez tenha acompanhado, né? Foi fiscal do Sarney, lembra do tabelamento de preço? O tabelamento não funciona em lugar nenhum. O mercado funciona com a lei da oferta e da procura, acabou. Não vai ser a decisão de um burocrata que vai mudar essa percepção da própria humanidade. Revogação da lei de abastecimento, para que o Estado nunca mais ataque os direitos de propriedade dos indivíduos. Tá? Revogação da lei das gôndolas tem o objetivo de fazer com que o Estado deixe de se envolver nas decisões dos comerciantes argentinos. Quer ver um outro absurdo? Não tem ninguém que saiba como melhor colocar suas mercadorias para a aquisição por parte dos clientes. Porque, mais uma vez, é o mercado nas suas leis naturais que atua. O governo fez uma lei onde os supermercados poderiam colocar em destaque determinados produtos. É outra uma lei inútil, imbecil, né?
Revogação da lei das gôndolas, né? Revogação da lei nacional de compras, que, segundo Milei, beneficia apenas determinadas pessoas no poder. São os grupos, são os eleitos, né? São os campeões nacionais. Revogação do Observatório de Preços do Ministério Econômico, né? Da Economia, visa evitar a perseguição às empresas. Revogação da lei de promoção industrial, revogação da lei de promoção comercial. Tudo leis ou protecionistas ou que fecham o mercado para determinados grupos. Revogação do regime de empresas estatais, aí ele vai versar sobre legislação, né, e sobre privatização. Revogação de lei de terras para promoção de investimento, modificação da lei do combate ao fogo, revogação das obrigações das usinas de açúcar em relação à produção. Todas leis protecionistas que tentavam fechar mercado para determinados grupos e acabavam gerando escassez. A coisa é muito simples, vamos lá. Oferta e procura. Se você tem muito produto em oferta, e as pessoas procurando em baixa densidade, o preço baixa para que o produto seja vendido. Se você regula a oferta, você aumenta o preço do produto, inevitavelmente. Regular a oferta de produto, seja ele qual for, produto ou um serviço, aluguel, bem, produto, serviço, o quilo do feijão, por exemplo, ou a garrafa de vinho, né, muito famoso na Argentina, só faz com que o preço dessas coisas aumente. O que basicamente o Milei está fazendo é criar nenhuma regra nova. Ele está destruindo regras inúteis àquele país. Essa semana nós trouxemos aqui, aliás, foi, para quem não assistiu, tem hoje aqui para você assistir no canal, a entrevista do Lula e da primeira-dama sobre a questão da regulação das redes sociais, porque ela simplesmente não conseguiu manter a segurança sobre a sua senha. Entraram no e-mail dela e do e-mail dela acessaram uma plataforma mundial, né? Ela até chegou a dizer ali que o Elon Musk enriqueceu por conta das pessoas interessadas no seu perfil falando barbaridades ali durante 1h30. Que pretensão, né? Esse pessoal que regula quer o caos, pessoal. Você quer saber de algo que se regula de forma automática? É o mercado. Oferta, procura. Se tem demanda, as pessoas querem, terá o preço justo. É simples assim. Quando você se envolve nesse processo, você cria uma distorção da própria realidade do mercado. Consequentemente, criando a distorção, você cria o absurdo, né? Bom, para quem quiser saber a lista, são 300 medidas, mas na verdade ele falou sobre 30, porque é muito grande. Eu gostei muito da estética, a forma com que tudo foi apresentado. Deixa eu colocar de volta aqui na tela. Né? A forma com que foi apresentado, o Milei colocou os seus ministros, ali as pessoas principais do seu governo. Eu achei extremamente interessante e dá o seu peso. Eu espero, sinceramente, que a Argentina, os argentinos tenham a maturidade de saber que esse é um momento de ruptura. Aliás, essa é a segunda matéria desse mesmo tema, né? Milei vai mandar boleto com custo das operações, mas o Milei também faz alguma coisa bem interessante quando ele diz que o argentino tem uma espécie de síndrome de Estocolmo, ou seja, ele se apaixonou pelaquele que o mantinha refém, né? A esquerda tem a habilidade de dar benefícios, esmolas, para que as pessoas se tornem dependentes. Como uma parte da natureza do ser humano é querer ficar onde está, muita gente cai nessa. Mas a gente tem que fazer a justiça. Muitos, na verdade, caíram nisso por nunca conhecer uma realidade diferente dessa. O Milei está tendo a oportunidade de apresentar essa realidade para os argentinos. Espero que o pessoal tenha a paciência de esperar. Deve ter um grande impacto durante os próximos 90 dias, mas se as pessoas tiverem paciência, em 6 meses ou 1 ano, a coisa começa a entrar no trilho. E vamos saber se o Milei terá condições de, a partir dessa força, pela entrega dos resultados que ele terá, lhe garantirá a capacidade de permanecer no poder para um processo de reeleição, porque não se conserta, não se corrige o mal da esquerda feito por décadas em 4 anos, né? Vamos torcer muito pela Argentina, espero que os argentinos possam sair muito bem nisso, tá? Eu quero pedir aos amigos, nesse momento, deixa o teu comentário, eu quero só cumprimentar aqui alguns para a gente fazer uma leitura dos primeiros comentários sobre esse tema, para a gente passar para os próximos temas, legal? Então vamos lá?